Então agora a gente está aqui, ó, no mundo desigual. Então o 8º ano a gente vai estudar as questões econômicas. Então lá no primeiro módulo a gente revisou um pouquinho do quê? Um pouquinho de cartografia, entender a disposição e a localização aí dos continentes, e que o mundo ele é dividido. Ele é dividido no quesito físico, então os continentes em si, e ele é dividido no ponto de vista econômico. O que isso significa, o ponto de vista econômico? Eu agrupo os países de acordo com as suas características. Exatamente, Cadu. Então, é exatamente isso. Então, um mundo desigual. Será que sempre o mundo teve essa desigualdade? O que é desigualdade? Exatamente dividir aí a população entre os mais ricos e os mais pobres, ok? Tudo bem? A gente divide num quesito econômico, dinheiro. Tudo bem, Gui? Sim? Então aí, olha, no início ele coloca algumas imagens para a gente refletir sobre. Então a primeira imagem aí, ó, durante a Guerra Fria de 1945 a 1991, havia uma acirrada corrida militar entre a União Soviética e os Estados Unidos. Então vocês já viram, se não viram, verão em história esse período histórico que foi super importante, né? E o que foi a Guerra Fria? Foi um momento de disputa, né, por um domínio aí mundial entre dois sistemas econômicos. O sistema econômico capitalista e o sistema econômico socialista, ok? E o que são esses dois sistemas econômicos? Exatamente, Nicolas. E o que são esses sistemas econômicos? Um sistema econômico é como um país se organiza perante a economia mundial, ok? Então vamos lá. O sistema econômico capitalista, que é o nosso, o que acontece com esse sistema? Ele é um sistema econômico de divisão de classes, então a sociedade é dividida em classes sociais diferentes, sociais pelo poder aquisitivo, certo? A propriedade, os meios de produção, as indústrias são privadas. O que isso significa? Que as grandes indústrias, elas têm um dono, ok? Isso é capitalista? Isso é o capitalista. E a economia é a economia de mercado. Lembram que eu falei da economia de mercado? Então a economia de mercado é quando eu tenho opções de produtos, opções de marcas, e eles disputam para ver quem lucra mais, ok? Até a semana passada eu dei o exemplo aí do sabonete, né, no supermercado. Você tá lá no corredor que tem sabonete, todos são sabonetes, mas tem lá 20 marcas, né? São indústrias diferentes, produzindo um mesmo item, mas com valores diferentes, ok? Não, professora, sabonete tem coisa diferente, por exemplo, sabonete para isso. Sim, mas enfim, isso é o exemplo geral que eu dei. Então, divisão da sociedade em classes, propriedade privada e economia de mercado. Ou seja, uma disputa aí para ver quem lucra mais. Tudo bem? O sistema socialista, que é o oposto a isso, ele tem a propriedade, os meios de produção, eles são estatais. Então, quem é o dono disso? Não tem um dono específico, tem o Estado, ok? Então, é estatal a propriedade, os meios de produção. A economia é planificada. O que significa uma economia planificada? Significa que não tem diversas indústrias, certo? Então, o exemplo do sabonete, de forma bem básica, bem clara, assim, ao invés, dentro de um país, nesse sistema econômico, eu não tenho 10 marcas que produzem sabonete. Eu tenho uma, porque eu preciso de sabonete em si, eu não preciso de 10 marcas, ok? Então, economia planificada, propriedade é estatal e a sociedade não é dividida em classes sociais. Não é dividida em classes sociais. Porém, dentro do sistema político, a sociedade ela é bem desvalorizada, porque tudo é do Estado, tudo é do governo, ok? Então esse momento aqui da Guerra Fria foi essa disputa ideológica
né, entre essas duas grandes potências. De um lado a gente tinha o sistema socialista com a União Soviética e do outro a gente tinha o sistema capitalista com os Estados Unidos, ok? E aí depois desse período aí que o marco final desse momento foi a queda do Muro de Berlim. Então, após a queda do Muro de Berlim, que em história vocês vão ver mais especificamente sobre, o que acontece? Unifica. Então, a maior parte dos... É como se quem tivesse ganhado foi os Estados Unidos com o sistema capitalista. Então, os países, né, a maior parte dos países do mundo passa a incorporar esse sistema que a gente vive hoje, que é o sistema capitalista. Mas é o capitalista igual? E o socialista? Quem que usa o socialista? Socialista tem Cuba, por exemplo. A China, em um determinado ponto, tem algumas organizações, tanto que a gente vai estudar Mas socialista é que tudo é do governo. Isso. E que a economia é o quê? Planificada. O que é uma economia planificada? É o exemplo do sabonete que eu dei. Então, o sabonete, tem uma fábrica de sabonete, não tem de 10 marcas diferentes dos sabonetes. Resumindo, é tudo do governo e é uma coisa para cada... Isso, a necessidade. Ok? Essa questão histórica, gente, é só uma pincelada que a gente compreende mesmo para entender a divisão espacial dessa economia, tá bom? Cadu, anota a dúvida. Eu vou voltar, anota. Tudo bem, gente? E aí, como que a gente... formas de análise da desigualdade social. Então, como que é analisado a desigualdade social? Não dá para falar, olha, o país A tem uma condição social, o país B tem outra condição social. Vai além disso, né? Então, são utilizados indicadores sociais. Quem são esses indicadores sociais? São dados, características da sociedade para a gente entender como tá acontecendo ali a questão econômica, ok? Então vamos lá, o que são os indicadores sociais e o que esses indicadores sociais apontam? São 3 principais, tá bom? Então quais são esses 3 principais indicadores sociais? A renda per capita, que depois eu vou explicar o que é a renda per capita. Então, em média, aí, quanto é a renda de cada indivíduo dentro de um território, dentro de um país. Então, a renda per capita, a expectativa de vida é, em média, até quantos anos a população está vivendo. Ah, mas por que a gente precisa saber isso como indicador social? Porque isso define o que é saúde. Se tem um investimento aí em saúde e em qualidade de vida, ok? E o terceiro item é a escolaridade. O que é a escolaridade? Em média, a população desse país A está chegando até qual o nível aí educacional? Certo? Se a população chega até o 5º ano, se a população chega em média até o 9º ano, se chega no ensino superior. Porque esses 3 itens refletem na economia e a gente vai entender isso daqui a pouco, tá bom? Agora, olha só, as 2 formas do produto interno bruto. Lembra que eu passei uma siglazinha para vocês? Tá aí no caderno. Era para tá. Que se chama PIB. PIB. Anotem aí o que é o PIB, porque vocês sempre vão ouvir essa sigla. PIB, PIB. R$193. O PIB é o quê? O Produto Interno Bruto. É isso que significa a sigla. E o que é o Produto Interno Bruto? Toda a riqueza do país. No período de um ano, tudo que ele tem aí de riquezas. E o que entra nessa riqueza? Entra o lucro que ele gerou vendendo produtos, entra toda a economia que gira dentro do país e entra o que ele importou, o que ele comprou de outros países. Então entra dinheiro e entra produtos em si, que tem um valor econômico, ok?
Então, isso é produto interno bruto. Tudo bem? Deu para entender o que é o PIB? Sim? Não, Felipe, peraí que eu tô procurando a matéria. Pois é, mas já era para estar aberto esse caderno. Fica o Produto interno bruto. Toda a riqueza do país. PIB. 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 Produto. Interno bruto. Continuando. E aí tem uma outra sigla que se chama PPC. O que é o PPC? Paridade do poder de compra. O que isso significa? O quanto essa população ela consegue consumir. Daqui a pouco a gente vai entender o porquê disso, ok? Então, quanto mais pessoas trabalhando e quanto o menor o valor dos produtos, as pessoas conseguem consumir mais. Ou quanto maior a renda dessa população. Se a população tem uma renda maior, o que acontece? Ela consegue consumir mais. E isso é super importante dentro desse sistema econômico. Ó, o Gabriel falou aqui o tipo de ideia da Ford. A gente vai entender também esses sistemas de produção, tá bom, Gabriel? Ó, Gabriel estudou no 7º ano, hein? Porque ele tá lembrando os assuntos. Tudo bem, gente? Ok? Lá na página 194, tem 2 mapinhas aí. O primeiro mapa mostra o mundo, os maiores produtos internos brutos gerais do mundo, ok? E aí a gente tem até uma lista aí de 10 países com as maiores riquezas, os países mais ricos, ok? Então vamos lá, em primeiro lugar, ó, aparece a China, com riquezas, o que ela produz. Então, em primeiro lugar, a China. Em segundo lugar, os Estados Unidos. Em terceiro lugar, cadê o 3? A Índia. Em quarto lugar, o Japão. Em quinto, a Alemanha. Em sexto lugar, a Rússia. Em sétimo, nós. Em oitavo lugar, a Indonésia. Em nono lugar, o Reino Unido. E 10º, a França. Então, essas são as 10 maiores economias do mundo, que não está relacionada a questões de desigualdade social por enquanto. Até porque, exatamente, Gui, o Brasil é a 7ª economia. Não significa que as condições sociais dentro do nosso país, elas são positivas ou parecidas com uma economia. A gente vai entender daqui a pouco o porquê a condição social é bastante precária e porquê a economia do Brasil está em 7º lugar. Bem colocado, né? Vamos entender daqui a pouco. Vamos continuar a leitura dos mapas aqui. E o segundo mapa, aí da página 194, é o PIB-PPC. O que é o PIB per capita? Em média, é como se a gente pegasse toda a riqueza do país, e dividisse pelo número de habitantes. Então, a gente vai ter um número relativo, né? Vou dar um exemplo. Aqui na sala de aula, temos hoje 2, 4, 6, 7 alunos, ok? Desses 7 alunos, só tem um aluno que tem R$70 em dinheiro. Os demais não têm. Isso, se a gente pegar o que é o PIB da sala de aula, a gente vai considerar que são os R$70 que tem aí em dinheiro. Ok? Então, são R$70. O PIB per capita é o quê? Eu pego a riqueza da sala, que são R$70, e divido, em teoria, pelo número de alunos. E aí eu tenho o quê? A média de R$10 cada aluno. Mas é a realidade? Não. A realidade é que um aluno tem 70 e os outros não tem nada.
nada. Mas quando eu faço a média, fica um número que não existe, uma realidade que não existe, ok? Então, esse mapa, o segundo mapa aqui do PIB per capita, mostra exatamente isso. E aí a gente percebe que a configuração é diferente. Então, os países que mais apresentam aí um PIB alto são os Estados Unidos, os países europeus, o Canadá, a Austrália, que são países ricos, desenvolvidos. Já os países subdesenvolvidos, até a renda per capita é baixa. A gente vai entender. Inclusive a questão do que é a inflação em si. Tá bom? São todas palavras novas que parece que dá um nó na cabeça, mas que vocês já conhecem, ok? Então, para definir o que é o IDH, para definir o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, anotem aí. É outra sigla que sempre vai aparecer. E o quê? IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Vou até fazer uma lousinha agora bem básica, só para ficar bem claro. Então, Índice de Desenvolvimento Humano. O Índice de Desenvolvimento Humano é um dado que a gente tem para definir e para dividir esses países. Para dividir o que é um país rico de um país pobre, ok? E aí aqui eu já falei para vocês, vou repetir aqui, os itens, os indicadores sociais que a gente utiliza. Então a gente utiliza a renda per capita, que é isso que acabamos de ver. Renda per capita. Utilizamos a escolaridade. E utilizamos a expectativa de vida. Esses são os indicadores sociais. Renda per capita, escolaridade e a expectativa de vida, ok? A renda per capita, ela define, em média, até porque na teoria, né, na realidade é diferente, quanto é a renda anual de cada integrante, de cada indivíduo dessa sociedade, desse país, tá bom? Então é a renda. Depois a gente vai fazer um cálculo aqui para entender. A escolaridade é, em média, até a educação. Então, quanto está sendo investido para essa sociedade se desenvolver aí, né? E a expectativa de vida é a saúde. Quanto mais é investido em saúde, mais as pessoas vivem, né? Melhor a qualidade de vida da população. Então, esses são os 3 índices que definem aqui o IDH. E para complicar nossa vida, né, vai ter aqui um número. O IDH, ele vai de 0 a 1, o que seria 1000. Ok? E aí a gente classifica os países, depois de estudar esses 3 indicadores sociais aqui, em 3 grupos diferentes de países. Então, os países que são classificados com IDH de 0 até 0,499 são países com IDH baixo. Baixo. Os países que são classificados com 0,500 até 0,799 tem o IDH médio. E os países que têm o número acima de 800 tem o IDH alto. Ok? Então a gente, depois de estudar esses dados aqui, a gente chega nesses números: baixo, médio e alto. E aqui a gente consegue classificar esses países.
e classificar, a princípio a gente vai classificar em 2 grupos. Os países que estão aqui, ó, no médio e no baixo, são os países pobres ou subdesenvolvidos, ok? E os países que estão aqui nesse DH alto são os países ricos ou desenvolvidos, ok? Tudo bem? Deu para entender, Gui? A gente vai voltar, tá bom? Ok? Então, é assim que a gente define. Aí na página 196, para a gente finalizar essa parte e voltar especificamente às explicações, tem um mapa que mostra o Índice de Desenvolvimento Humano, lá em 2016. E aí, os tons de roxo apresentam aí se é um país com IDH alto, médio ou baixo, ok? E aí isso vai definir a desigualdade social dentro de um país. Os países que são os países ricos, existe a desigualdade social, mas ela é menor, menos acentuada. Os países pobres ou subdesenvolvidos, a desigualdade social, ela é mais acentuada, mais marcante, ok? O que é a nossa realidade.